Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos nos encaminhando para o final de julho, o primeiro mês do segundo semestre de 2022. Realmente o tempo caminha muito rápido e lembramos, né, que vamos ter a eleição esse ano, que na minha concepção, eu tenho feito isso aqui sempre que posso, tenho enfatizado isso, e é a mais importante eleição da história da República Brasileira. Nós fomos descobertos há 1522 anos, né? E desde a descoberta do Brasil, e não é nada contra os portugueses, na verdade a história mostra, né, que os portugueses eles não vieram colonizar o Brasil, eles descobriram e vieram explorar o Brasil. Tanto é que os portugueses que vieram para cá não trouxeram suas famílias, né? Como fizeram, por exemplo, os alemães, os italianos e até os espanhóis, que trouxeram suas famílias porque o objetivo deles era colonizar, se manter aqui no Brasil e desenvolver o país. Não foi o caso dos portugueses. E isso marcou um traço na nossa história do chamado patrimonialismo. Então o Brasil, ao longo dos anos, a sua estratégia de sistema econômico e político sempre privilegiou uma elite que vive do patrimonialismo. É uma elite extrativista, ela extrai do Brasil e não é inclusivista, ela não se inclui na sociedade brasileira. Nós estamos hoje com o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está rompendo com esse sistema. Um sistema patrimonialista, um sistema que apenas privilegia uma elite política, financeira, e que precisa ser contestado. E é por isso que ele tem essa oposição toda. Mas vamos ter agora, em outubro, a possibilidade de nós, pensando por nós mesmos e pensando nos nossos filhos, nos nossos netos e num país, numa nação que continue livre, democrática e independente, ratificar o presidente Jair Bolsonaro como nosso líder, aquele que vai estar comandando o país. E no mundo inteiro hoje não há um país no mundo que esteja resistindo à avalanche do comunismo por todo o mundo, a partir da China, da Coreia do Norte, da própria União Soviética, que hoje é travestida de Rússia, mas ela tem todo o instinto e toda a questão que moveu a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nós temos que perceber muito bem isto que está acontecendo e dar o nosso voto para que o Brasil continue firme nessa trajetória de manter a sua democracia e as nossas liberdades. Bom, sempre no começo do programa nós temos o nosso momento empresarial, né? E hoje temos aqui o Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Que elegância, hein, meu? Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando do seu programa, Silvio Lopes. Ah, guri. Então, programa de muita audiência, né? Fico muito honrado. É que, na verdade, tem os assuntos que vocês trazem aqui de conteúdo. E conteúdo hoje, aliás, falou uma coisa interessante, o conteúdo hoje é uma coisa que mais as pessoas buscam nos veículos de comunicação, né? Aquelas pessoas que são esclarecidas. E aqui nós temos, em função dos nossos convidados, do pessoal que é parceiro aqui do programa. Giovanni, a questão da substituição tributária do ICMS é uma questão sempre muito complexa e envolvente, né? Silvio Lopes, a atividade da tributação, ela é relevante porque, veja, nós trabalhamos mais de 4 meses no ano para sustentar a máquina pública, não é? E o sustento da máquina pública se dá através da tributação, não é? E o ICMS é um imposto de alta relevância dentro desse cenário enigmático, dá para se dizer até mesmo, né? E burocrático do sistema de arrecadação dos impostos, né, no Brasil. O senhor sabe o que é o regime da substituição tributária dentro do âmbito do ICMS? Vamos saber agora contigo, eu e nossos telespectadores. Então, senhores, o regime da substituição tributária nada mais é do que a antecipação da arrecadação do ICMS. Há muitos anos atrás, né, quando surgiu esse fenômeno, se buscou concentrar a tributação do ICMS em algumas atividades econômicas, sob a perspectiva de que era difícil a arrecadação no comércio varejista, em todas as etapas, né, do atacado, da indústria do atacado, do varejo, por causa da pulverização, né, da pulverização do mercado, fato que dificultava, então, a fiscalização, né, desses ramos de atividade. Mas os estados enxergaram de que é um facilitador, né, além de ser atraente sob o ponto de vista econômico, além de concentrar a tributação dessas atividades, né, desses ramos de bens e serviços,
ainda antecipar o imposto, né? E isso gera, na grande verdade, a substituição tributária gera uma injustiça fiscal. Na medida em que o Estado recebe o valor arrecadado de forma antecipada, normalmente na indústria, não é? E sob uma margem presumida do valor de venda no varejo, né? Então vamos imaginar que o ICMS corretamente calculado fosse da seguinte forma, né? E assim que teoricamente o é, não é? Então o sujeito, a indústria, compra 100 unidades monetárias de insumo, né? Fabrica o produto e vende esse produto por 15, né? Então nós temos 100 menos vende por 150, né? 100 unidades monetárias vende por 150. Então essa indústria tem ali 50 de valor agregado. Sobre esses 50 paga o ICMS, né? Aí vende o produto então para o atacadista compra por 150, vende por 200. Então esse atacadista tem um valor agregado de 50. Sobre os 50, o atacadista paga o ICMS, né? Então, o atacadista vende para o varejista compra essa mercadoria lá pelos 200 e vende por 250. Então, o varejista vai pagar a sua parte, né, dos 50, e no final das contas, cada um paga a sua parte sobre o seu valor agregado no seu momento. É cumulativo o imposto. Seria não cumulativo. O ICMS é um imposto não cumulativo. Não cumulativo. É não cumulativo, porque sobre as compras dos insumos, o sujeito credita o imposto. Sobre a venda, debita o imposto. Ah, certo. Não é? Então, a diferença entre os créditos menos os débitos é o ICMS, que é o saldo a pagar, né, de cada etapa da economia, digamos, né, Da cadeia. Dessa cadeia econômica, exatamente. No sistema da substituição tributária, toda a arrecadação do ICMS fica concentrada normalmente lá na indústria, ou no importador da mercadoria, né? Então, o importador paga o ICMS, ou o industrial paga o ICMS dele, né, do atacado, do varejo, lá na fonte. Então, isso é a substituição tributária, né, onde a primeira etapa, dá para se dizer, concentra a tributação, ela substitui tributariamente as operações subsequentes, não é? Então, Silvio Lopes, infelizmente acabou sendo regra, né, o regime da substituição tributária, mesmo com o avanço do sistema de fiscalização, né? Hoje nós temos notas fiscais eletrônicas, escriturações digitais. Então o governo tem sob seu controle todas as informações, algo que antigamente não tinha, não é? Antigamente a nota fiscal era em papel, não é? Era tudo em papel, era muito mais difícil do fisco encontrar os fatos geradores para que fiscalizasse e fizesse o lançamento do tributo, né? Mas, sobre esse tema, então, recentemente felizmente foi lançado um decreto no estado aqui do Rio Grande do Sul, onde a partir do dia 1º de julho, né, agora, nesse mês, vai sair do regime da substituição tributária diversos itens que antes eram tributados na fonte. Então, vou tomar a liberdade, né, de elencá-los, não são muitos, não é? Mas que já dá um desafogo aí para a economia gaúcha, né? Então, o número do decreto, se o telespectador tiver curiosidade, é número 56.541, de 2022, que vai retirar do regime da substituição tributária do ICMS as seguintes mercadorias: aparelhos celulares e cartões inteligentes, artigos de papelaria, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, artefatos de uso doméstico, pneumáticos, câmara de ares e protetores de borracha de bicicletas, ferramentas, materiais elétricos, máquinas e aparelhos mecânicos, eletromecânicos e automáticos. Então, verifica a gama de produtos que a tributação dava lá na indústria, não é? Então, a partir de 1º de julho, esses produtos saem do regime da substituição tributária. Já saíram, então. Já saíram da substituição tributária. E as empresas, faço aqui uma ressalva importante, que as empresas que revendem esses produtos prestem atenção, porque essas empresas têm os estoques desses produtos, né? Então é importante montar um dossiê, fazer o levantamento do estoque desses produtos, não é? Fazer um levantamento para adjudicar dos créditos sobre esses estoques, porque a partir de 1º de julho essas empresas passam a, quando vender, destacar lá o ICMS, né,
na nota fiscal de venda, mas para efetivar a não cumulatividade do imposto tem que fazer o crédito. E para fazer o crédito tem que montar os dossiês, fazer o levantamento dos inventários para poder fazer o crédito do imposto. Perfeito. É uma coisa que aparentemente é complexa, mas com o auxílio de um contador, né? Isso é importante a empresa ter um contador, né, o Giovanni? Porque ele vai esclarecer essas coisas, porque eu vi a questão tributária no país hoje, incluindo o ICMS, ela muda todo dia, tem lei para isso, lei para aquilo, regulamento daquilo, regulamento disso, né? E isso atrapalha o bom andamento da empresa. É preciso ela ter esclarecimento, né? E ter um caminho, ter uma luz para seguir, não só para não ter problema com a Receita Federal, com a questão da fiscalização e tal, mas também ela poder viabilizar o seu próprio negócio. A margem de lucro na venda de produtos ela não é alta. Né? Então, tu imagina se a empresa não toma crédito, né? Porque o produto era sujeito à substituição tributária, então não tomou crédito quando comprou. E agora, abruptamente, quando vende, ela vai ter o débito na venda. Então, é muito importante fazer esse trabalho para adjudicação do crédito, porque um erro na área de tributação pode culminar ali na perda da lucratividade da empresa. Com certeza. E muitas empresas acabam indo a gente diz assim, para o sepulcro, como se diz, né? Morrem, e tem muitos exemplos disso aí exatamente por isso. Era isso aí, Giovanni, hoje? Era isso aí. Uma boa semana, então. Uma boa Até semana, a semana que vem. Olá, somos seres que pertencemos a uma comunidade. Com ela interagimos e dela esperamos que atenda a nossas necessidades. Isso é o básico. A escolha de líderes, aqueles que irão nos representar e propor ações e leis que dignifiquem as nossas vidas, é uma atribuição divina, ungida para ser bem feita. Temos, nesse caso, de agir como disse o filósofo norte-americano Henry Thoreau. Pense você mesmo, escolha você mesmo, senão alguém pensará por você, escolherá por você, sem pensar em você. Perfeito. Numa eleição como a que se avizinha, refute o candidato de caráter desqualificado, o que vive de blasfêmia e engano. Dê a ele o cartão vermelho, faça-o ficar em casa. Roubar a sociedade é pecado imperdoável. Não dê outra chance ao sabotador da tua vida, da tua família, do teu país. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, eu estou aqui agora com a Chayana Fernandes, que é mediadora judicial e extrajudicial. E eu estava pensando aqui, Chayana, tu é de Porto Alegre, né? Sim. Porto Alegrense. Quando eu cheguei a Porto Alegre, aqui quase mais ou menos 60 anos, eu já estou quase 60 anos em Porto Alegre, era muito difícil tu encontrar gente de Porto Alegre. Porto Alegre, naquela época, praticamente ela era dominada, era povoada por gente do interior. Aí depois o pessoal veio para cá, meus filhos nasceram aqui, são de Porto Alegre, meus netos são daqui, são de Porto Alegre e tal. Então hoje tem muita gente de Porto Alegre, a maioria que mora aqui é de Porto Alegre. Então é muito raro, sabe, que eu receber gente de Porto Alegre aqui. Então a Chayana é de Porto Alegre e ela é bacharel em Direito, ela trabalha nessa área e tal, e faz a questão da mediação. A mediação, ela estava me explicando aqui agora, e não é difícil a gente entender que a mediação é, de repente, alguém mediar um conflito que seja em qualquer lugar, até judicial, extrajudicial e tal. É um mediador de conflito. É uma coisa interessante, né, Chayana, porque, na verdade, assim, o cara, para ser mediador disso, ele tem que ter uma certa equidistância do problema, tem que ter uma certa sabedoria, né, uma forma de conduzir as coisas. Parabéns, é uma coisa difícil, né?
Ai, muito Como obrigada. como é que tu te vê nisso aí? Primeiramente, deixa eu agradecer, né, pela abertura Claro. desse espaço. É muito bom, porque né? Escritório, né? essa política pública, ela é tão necessária que fundamental, são né, os métodos, né, autocompositivos de resolução de conflito. A gente chama assim, Sim, porque tem a conciliação, tem a mediação. E como eu havia dito, né, a mediação ela é regida por um terceiro imparcial, ele não tem o poder decisório. Como é o teu caso, no caso do mediador, tu é o terceiro imparcial. Eu utilizo de técnicas para auxiliar aqueles envolvidos no conflito para que eles consigam resolver em comum acordo a questão que eles... E é uma coisa interessante que tu está colocando aí, que eu fico pensando assim, desculpe te interromper, porque na verdade até vai ajudar no encaminhamento da coisa. Porque esses conflitos, eles podem ser resolvidos extrajudicialmente, antes de chegar na justiça. Será bom para todas as partes, não é isso? Quer dizer, tu ter uma mediadora como tu, no caso, ou um mediador, seja lá o que for, seja tu, seja outro mediador, capaz de repente, resolver a questão antes de ir para o judiciário, porque aí é custos demais, problema emocional e tal. Eu acho importante isso, né, Chayana? Quando resolve aí nesse nível, né? Até eu ia falar sobre isso, né? E só colocando entre parênteses, né, que a mediação, esses métodos, há leis que regulam e ela como eu falei, né, ela é incentivada dentro do próprio judiciário. Perfeito. Até eu quero trazer um caso prático, assim, lembrando que tem a confidencialidade, eu não vou falar nomes. Essa um princípio da mediação que é bem interessante, tanto da privada quanto da judicial, a pública, e que as partes podem resolver ali os conflitos né? sem ter problema de publicidade desse problema. A Carol trouxe anteriormente sobre contratos locatícios, né? A gente faz mediações de N situações. Mas eu lembrei até, foi incrível, ela trouxe, ela falou sobre isso e eu fiz uma mediação dentro do judiciário. As partes, eles fizeram um contrato de locação de um imóvel residencial. Mas o que acontece? Dentro desse contrato, por que é importante ter um contrato bem formalizado e o diálogo... Claro, bem... né? Não ficaram claras algumas cláusulas e ficaram, assim, por assim dizer, algumas pontas soltas. E o locador, ele quis vender o imóvel, o locatário, ele tinha interesse na compra, ele estava para receber um valor, mas ele não tinha naquele momento. No final, ruído na comunicação entre eles foi parar dentro do judiciário. O juiz da vara nos encaminhou para o Sejusc, que é o centro responsável pelas audiências de mediação e conciliação. Chegou até mim. Eu utilizei, né, das técnicas da mediação, que a gente tem várias ferramentas, a gente estuda muito sobre isso. Então, a gente não é só um papo, assim, a gente tem Inclusive, a questão da própria abordagem inicial, as partes envolvidas, né? A gente até chama de rapport, né? Que a gente tem o jeito que a gente vai falar com as pessoas, criar aquela confiança. Perfeito. E foi bacana que, assim, através das técnicas, a gente eu consegui, né? E eu estava com uma colega, que os advogados, as partes que a gente chama de mediandos, e os advogados, eles trabalhassem em comum acordo. Eles entenderam que a tomada de decisão era deles e foi criado várias, a gente chama de geração de opções. Eu não dou opções, não dou palpite, né? Mas a gente auxilia para que eles cheguem a essas deles essas coisas. E eles chegaram ao entendimento de que o contrato tinha que ser revisado. Foi incluída uma cláusula de venda dentro desse contrato, sendo que o aluguel, a partir da formalização daquele contrato, daquele termo, né? Porque o que eu fiz foi uma sentença, foi para o juiz homologou. A partir do momento da homologação, ele começaria a pagar o aluguel, mas o aluguel ele serviria de entrada daquele imóvel. E o valor, quando ele recebesse o valor que ele estava por receber, ele quitaria o valor que restasse. E assim, é bacana essa legal, comunicação. Né? Mas olha que interessante, isso não precisaria ter chegado dentro do judiciário. Podia ter sido feita uma mediação privada ali, que é infinitamente mais vantajosa, questão de valores financeiramente, como a gente estava falando, custo, né? Emolumentos e custas processuais para se manter um processo dentro do judiciário. E pela morosidade, muitas vezes... o processo se estende dentro do judiciário, o valor que se paga é maior do que o valor que se entrou com o processo pedido. Pois é.
o emocional também, né? Com certeza, com certeza. Depende de tempo, emocional, isso abala. Tem pessoas que acabam abalando a sua saúde, né? E até, eu conheço casos de pessoas que até falecem. Vêm a óbito exatamente pela incomodação que elas acabam tendo a mais. E isso é uma coisa até desnecessária. Não a incomodação que vai ter num conflito, vai ter questões que você vai ter que ser firme e tal, mas há coisas que você pode evitar. Por exemplo, e eu te questiono essa questão aí, o povo do Rio Grande do Sul, o gaúcho, é considerado hoje no Brasil o povo que mais leva seus conflitos à judicialização. Nós temos que acabar com isso. O gaúcho disse, eu não sou de levar desaforo para casa. Está cheio de gente no cemitério porque dizia que não levava desaforo para casa. Então, quer acabar com esse conflito e tentar resolver as questões de maneira cortês, de maneira cordial, porque é da vida o conflito, né? Nós nascemos em conflito, né? Então, na verdade, eu acho que esse tipo de trabalho que o escritório de vocês faz é um trabalho magnífico, né? Porque exatamente visa poupar as pessoas desse tipo de conflito que pode ser poupado. Até eu quero pontuar Sim. que é como se fosse um binômio, não é, né? O conflito e o confronto. O conflito, ele é necessário. É inerente, é necessário, ele é da sociedade. A gente aprende, é que nem o choque das estrelas, né? A gente aprende com o conflito. Agora, o confronto... O confronto aqui é o negócio, né? E que a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a nossa saúde também, o corpo fala. Porque, na verdade, assim, a literatura estabelece 3 tipos de relacionamento na vida da gente. É o relacionamento afetivo, que é o marido com a mulher com o namorado e tal. O amor, né, que estabelece esse relacionamento afetivo. Nós temos o relacionamento agressivo, que é esse de confronto, né, e que nós, de certa maneira, podemos dominar e substituir isso, trabalhando nossa mente, nossa sabedoria interna e tal. E tem o relacionamento comercial. Então, afetivo, agressivo e o comercial. O comercial é isso aí. Quer dizer, eu não preciso gostar da outra pessoa, não preciso amar outra pessoa, não preciso ter esse ou aquele sentimento pela outra pessoa, mas eu preciso fazer negócio, eu posso fazer negócio com ela, eu posso conviver com essa pessoa. E esse é o relacionamento comercial, que nós, de certa maneira, temos que manter, fora o afetivo, que é o fundamental, mas e desprezar o agressivo. Então, nesse tipo de coisa, me parece que deve vicejar o relacionamento comercial. As pessoas têm que saber que tem conflitos, mas elas têm que resolver esses conflitos, não importa se gosta ou não gosta da pessoa, entendeu? Acho que é por aí, né? É por esse sentido. E não só no comercial, porque há N formas de mediação. Eu faço mediação familiar, porque a mediação, na verdade, ela é diferente da conciliação, né? A conciliação, ela é negocial e a mediação, ela é mais para o restabelecimento da comunicação. E, apesar desses casos de contratos locatícios serem... parecer ser negocial, como as partes têm vínculo, porque acaba criando um vínculo até de amizade, né? Verdade. Então, a mediação, ela é indicada nesse caso. Quando eu digo comercial, é uma coisa amistosa, uma relação amistosa, né? Pode ser comercial, negocial, mas é uma relação amistosa, que é o natural da sociedade. A sociedade urbana hoje, quer dizer, nós temos hoje toda a relação, tudo aquilo que nós formos fazer afeta a nós, afeta as outras pessoas e afeta a sociedade, como também afeta até o meio ambiente. Quer dizer, então essas relações é que precisa ser tratado do ponto de vista comercial, do ponto de vista amistoso, né? Tem uma relação amistosa para resolver. Se tu coloca a agressividade nisso, tu vai fazer o quê? Tu vai criar um nódulo, vai criar uma dificuldade a mais no processamento dessa negociação. A gente chama isso de escalada de conflito. Quando Exatamente, vê, as pessoas estão brigando. Escalada de conflito. Nem sabe podem nem mais se olhar. porque... Exatamente. Por uma bobagem, né? Que podia ser resolvida, né? Bom, mais alguma coisa a respeito? Eu acho que foi muito interessante essas colocações que tu fazes aí. E o escritório de vocês trabalha nisso aí. Realmente, parabéns. Alguma coisa mais? Só mais uma coisa que é interessante agora. A Habita, da Carol, que é a assessoria imobiliária, está trabalhando em parceria com a Intermediária, que é um núcleo de mediação, conciliação e arbitragem. E a gente está atendendo ali na Gonçalves Dias, 149. Então, se tu tem algum problema, é só chegar ali que a gente... Coisinha, recorra ao Gonçalves Dias. Não o próprio, né? Mas a rua Gonçalves Dias, lá no 149, com esse pessoal aí, com a Carolina liderando esse escritório que está fazendo também para a sociedade aí. E tendo, claro, naturalmente, a Chayana Fernandes como uma daquelas que também ajuda as pessoas a resolver seus conflitos. Sejam eles de que âmbito forem, né? É importante, né? Sim. É isso aí, mais alguma coisa? Só isso. Chayana, obrigado pela tua presença aqui. Certamente virá mais vezes, né? Porque é fundamental. Esse programa aqui, ele, na verdade, viu, Chayana, ele tem há 22 anos já no ar. Estamos caminhando para o 22º ano.
E o objetivo dele é exatamente esse, trazer esses assuntos que dizem respeito diretamente à nossa vida no cotidiano, à nossa vida familiar, nossa vida negocial, nossa vida, enfim, de todos os campos da nossa vida, e trazer a solução para resolver conflitos, que nada melhor do que quando nós, e tenho certeza que tu te sente maravilhosamente bem quando tu resolve um conflito desse. É isso? É maravilhoso, né? Com certeza. Parabéns, então, até a próxima. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Eu acho genial a frase, navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa quem escreveu, ele foi um poeta que nasceu lá no final do século XIX. E a precisão que ele se refere é necessária em cada profissão. Tem a ver com competência, com matemática, saber usar as ferramentas que a lida exige. Imagine um médico sem precisão em uma cirurgia ou diagnóstico, um advogado em um tribunal, um engenheiro, um contador, um administrador. Se essa precisão necessária ela está linkada à competência profissional, por outro lado, na vida é bem diferente. E Fernando diz, viver não é preciso. E ele não está se referindo a precisar, mas sim, aí muda o verbo, é precisão. Viver é impreciso. Navegar é preciso, viver é impreciso. E se pensarmos bem, tudo que tem emoção nos remete ao incerto. Amar é impreciso, criar filhos é impreciso, empreender é impreciso, viver nunca será preciso. Não temos certezas dos dias que virão, muito menos do que acontecerá daqui a pouquinho. Conforme a vida vai mudando, vamos nos adequando, dando um jeitinho daqui e dali. Sendo otimistas, como sempre, né? E o sábio é quem sabe viver, que sabe ser preciso quando precisa e entende e aceita a imprecisão de quase tudo que nos cerca. Muito obrigado e uma boa semana. Muito bem, a questão da pensão por morte, aliás, todos nós vamos passar por isso, né? A vida, a família e tal, todo mundo, nós passamos por esse evento que é um evento da vida. A morte é um evento da vida, da própria vida. E eu estou aqui com o Marcelo, doutor Marcelo Pereira da Costa, do escritório Pereira da Costa Advogados, e é um escritório especializado nessas questões também, como a questão por morte, né? A pensão por morte. Essa questão é uma questão que suscita muitas dúvidas, tem muitas dificuldades, mas tem uns encaminhamentos necessários para que você possa, né, afinal de contas, dentro desse processo todo, atingir aqueles seus objetivos. Doutor Marcelo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado, Silvio. É uma alegria retornar e que bom que estou retornando, né? Sinal que agradamos na primeira. Na verdade, esse assunto que vocês tratam aqui, o escritório trata aqui no nosso espaço, né? Que agora é o espaço que é explorado pelo escritório, explorado no bom sentido, né? Na verdade, traz assuntos importantes. É por isso que é fundamental a presença tua aqui, da tua mãe, que esteve aqui já também com grande sucesso, lançou um livro dela, e a tua mana, né, a Luciana, que também vem aqui toda semana trazendo essas novidades. Com relação à pensão por morte, tem dificuldades para a obtenção e tem encaminhamentos que não são muito tranquilos durante o processo. Exatamente. Silvio, é uma alegria estar aqui, principalmente porque nós temos a oportunidade de trazer o conhecimento das pessoas para as pessoas buscarem seus direitos. Então, o que aconteceu essa semana? Eu estava pensando no tema necessário e fui questionado, mas será que se eu casar de novo eu perco a pensão? Se eu me inscrevo no IP eu perco a pensão? Então, vamos falar sobre pensão, porque sempre traz muitas dúvidas.
E eu gostaria de começar falando sobre dificuldades no encaminhamento. Perfeito. Porque existe sempre o mundo ideal, aquela pessoa, eu fui casada tantos anos, sempre com a mesma pessoa, estou inscrito lá como dependente no sindicato, tem conta conjunta, tem seguro de vida juntos, uma maravilha. Tem benefícios que a gente encaminha, que vem com a documentação completa. Silvio, a concessão às vezes acontece em 1 hora, porque a gente encaminha pelo sistema eletrônico, agora o INSS tem robôs que fazem essas avaliações e tem a concessão extremamente rápida. Mas a vida não é sempre toda intrincadinha, toda perfeitinha. Perfeito. Eu quero trazer 2 situações no escritório que são bem emblemáticas. A primeira dela é uma senhora, foi casada com um senhor, eles se divorciaram lá na década de 80, ela casou-se com um outro senhor, ficou viúva, encaminhou a pensão por morte e recebia. Ela e aquele primeiro marido voltaram a se encontrar com filhos, né, já adultos, enfim, mas aquelas festas de família, e ele propôs, olha, quem sabe a gente não reataram aquele casamento da década de 80, exato. Né? E ela seguiu recebendo a pensão por morte, e aí ele veio a óbito. E a pensão que esse segundo marido, esse marido mais no final, mais recente, deixaria, era maior do que que ela recebia. Então vamos encaminhar. Encaminhamos no INSS, juntamos provas de que eles haviam sido no passado, tinham realmente se separado, mas depois tinham reatado, testemunhas, contrato de locação juntos do mesmo imóvel e todo esse aparato de provas colocamos no INSS e o INSS negou. Recurso administrativo, o INSS manteve o indeferimento. Fomos para o judiciário. Eu participei da audiência, fizemos prova, ouvimos testemunhas, conversamos com o juiz, mostramos, e aí são perguntas até mesmo assim, perguntar para as testemunhas, mas qual é que eram as características físicas desse segundo marido que faleceu, e as pessoas descrevendo isso, então o juiz percebia que realmente conheciam aquela relação, e a gente vai encaminhando, e assim a gente vai obtendo. Agora, se essa senhora tivesse se contentado com a resposta do INSS, que foi de negar, e não tivesse buscado o judiciário, não estaria conseguindo implantar um benefício mais vantajoso agora. Na verdade, o INSS primeiro ele nega para depois discutir, né? Ele ganha tempo com isso e tal. Ganha tempo com isso. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que eu quero trazer, também nós encaminhamos uma pensão por morte no INSS e aí tinham bastante provas, embora não fossem casados, existia uma união estável já robusta de anos, com provas, e o INSS negou em primeira instância, porque o INSS a gente também pode apresentar recurso administrativo. E as pessoas têm um certo preconceito de achar, não, se o INSS negou na primeira instância deles, eu não vou colocar recurso, porque o INSS certamente vai negar de novo. Eu gostaria de esclarecer aqui... Não é bem assim. Não é bem assim. O setor de recursos do INSS vai para uma junta de recursos em que 3 conselheiros vão julgar e é completamente independente daquela primeira instância. E muitas vezes nos recursos do INSS existem os enunciados administrativos. Muitas vezes, Silvio, pessoal de casa, a gente vai ter nos enunciados administrativos interpretações da lei previdenciária mais favoráveis do que no próprio judiciário. Então, quando a gente trabalha numa área do direito e a gente foca e se torna especializado nela, a gente vai descobrindo, olha, essa questão vale a pena fazer recurso por causa do enunciado número tal. Essa questão aqui nós vamos colocar no juizado especial, que vai ser melhor. Essa outra nós não vamos colocar no juizado especial, nós vamos colocar no juizado comum, que é possível fazer uma maior amplitude de provas. Essa situação que eu estou comentando agora, de uma união estável, nós fizemos o recurso administrativo, e no recurso conseguimos reverter. Os conselheiros da junta de recurso identificaram que realmente haviam provas de união estável, que era devido benefício, que deveria ser concedido, que deveria ser desde a data do óbito, né? Então conseguimos reverter essa situação na via administrativa. Mas é uma outra situação. Nesse caso, a cliente tinha encaminhado sozinha o pedido administrativo, o INSS negou e ela nos contratou justamente para fazer o recurso administrativo. E aí, colocando as provas numeradas, descrevendo uma por uma, recortando da prova, colando, mostrando lá para o pessoal, para os conselheiros, e na hora do julgamento, né, fazendo a defesa oral. Chega lá, é tudo hoje em dia por videoconferência, né, chamando a atenção para a prova tal, constante na folha tal do processo, enfim, se consegue fazer muita coisa também na junta de recursos. Então, o que eu quero dizer para as pessoas hoje aqui é que
muitas vezes o que parece simples, você tem todas as provas, você coloca no INSS, acredita que vai dar tudo certo, acaba sendo negado. Esse indeferimento não quer dizer que não tem o direito. Esse indeferimento quer dizer que você tem que seguir buscando esse direito até que ele seja reconhecido. Porque quem está falando a verdade, quem realmente viveu aqueles fatos que estão sendo narrados ali, sabe que está com a razão. E se sabe que está com a razão, vai ter que falar até que seja ouvido. E uma hora vai acabar sendo ouvido. É aquela história da perseverança, né? Da persistência, né? Eu tenho razão, eu vou até o fim porque eu tenho razão. Você sabe que você tem razão. Na verdade, essa questão que tu traz aí, na verdade, né, Marcelo, isso aí abrange milhões de pessoas, milhões de famílias aqui, porque todo mundo tem esse momento da questão da pensão e tal. E é preciso, assim, que um escritório de advocacia com profissionais habilitados para isso, como é o Pereira da Costa Advogados Associados, né, preste esse socorro, porque isso vai virar uma jurisprudência no INSS. À medida que vai passando, vira jurisprudência, e os demais seguintes vão mais facilmente ser melhor vistos pelo Instituto de Previdência do Estado. É mais isso aí ou tem mais alguma coisa para... Silvio, rapidamente eu quero falar, porque uma situação que surge bastante é as pessoas questionarem. Essa semana me questionaram lá no escritório, doutor, eu estou aqui, eu sou funcionário público estadual, né, e minha esposa recebe pensão por morte, falecimento de um antigo marido dela, mas eu quero escrever ela como dependente no IP, eu vou perder a pensão? Então, são questões pertinentes. Pertinentes. Práticas, né? Práticas. Falei para ele, não pode inscrever ela, que ela não vai perder a pensão por isso. Existia na legislação previdenciária, na antiga Lei Orgânica da Previdência Social, que esteve vigente até 1991, se a mulher se casasse novamente, contraísse novas núpcias, perdia a pensão. Mas a partir de 1991, da Lei 8.213, no regime geral de Previdência Social, pode casar novamente. Pode, não perde a pensão. Não perde pensão, pega união estável, não perde pensão. Se for um funcionário público do regime próprio da União, pode casar novamente, não perde pensão. Agora, se recebe pensão de um funcionário público que veio a óbito vinculado a algum estado ou algum município, são mais de 2.000 regimes próprios de municípios no país, né? E cada estado tem o seu regime próprio também. Nesses casos, sim, antes de contrair novas núpcias, aí vale a pena falar com o advogado especializado que vai olhar naquela legislação específica se perde ou não. Tá? Mas se for pelo regime geral de Previdência Social, regime próprio da União, pode casar, não vai perder a pensão. Em resumo, tudo que diz respeito à Previdência Social, como é muito complexo e o escritório, no caso Pereira da Costa, tem esses caminhos, né, certos para encaminhar as coisas, você tem que normalmente e obrigatoriamente se socorrer desse tipo de auxílio, desse tipo de assessoria, porque senão você vai acabar indo lá, enfim, quer dizer, vai ter a negativa e vai acabar, de repente, com essa negativa, desistindo do processo que poderá ser um processo vitorioso logo adiante. Não é isso? Isso aí. Estamos há 20 anos aí lidando com o direito previdenciário. Acompanhamos evoluções e mudanças acontecendo no dia a dia. E como há mudanças, como há modificações, e a complexidade disso é que faz com que nós, né, réis mortais, possamos nos socorrer e tenhamos de nos socorrer com especialistas para que as nossas demandas sejam atendidas e principalmente na área da Previdência Social. Marcelo, obrigado, até a semana que vem. Obrigado, Sucesso Silvio. lá no escritório. Muito obrigado pessoal de casa, é uma alegria estar aqui. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, vamos agora conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que nos traz também assuntos importantes relacionados à questão de habitação, financiamento imobiliário, todas as questões que envolvem naturalmente esse segmento da construção civil, que é um dos mais importantes no Brasil do ponto de vista do PIB brasileiro, tem uma participação muito grande, mas principalmente na geração de renda, de felicidade para as pessoas, né? Não só aquela que obtém um empreendimento comercial, mas sobretudo habitacional.
e que atende uma necessidade básica do ser humano, que é a habitação. Doutor Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais. Muito obrigado, Silvio. Hoje aí saiu uma medida provisória, 1107 do governo federal, mexendo nas regras do financiamento pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, favoráveis ao trabalhador, como sempre. Sim. No Brasil, nós temos o FGTS administrado por um curador, por um fundo curador do FGTS, né? E volta e meia há algumas alterações. Recentemente, essa medida provisória, que foi aprovada ontem, pelo dia 13 de julho, pelo Bolsonaro, vai virar lei, alterou as regras dos financiamentos habitacionais com utilização dos recursos do Fundo de Garantia. Agora, os financiamentos habitacionais que utilizarem Fundo de Garantia vão poder ser financiados em 35 anos, né? E há ali também um componente facilitador da utilização do Fundo de Garantia para pagamento de prestações em atraso e para pagamento de prestações em amortização. Poucas pessoas sabem, mas é possível utilizar o saldo do seu fundo de garantia para amortizar prestações do seu financiamento habitacional, né? Você pode utilizar o fundo de garantia para comprar uma casa própria, para dar de entrada numa casa própria, mas também pode aproveitar os créditos do seu fundo de garantia para fazer uma amortização temporal, uma amortização das suas prestações do seu financiamento, né? Via de regra, você utiliza um recurso que amortiza durante 2 anos as prestações. E melhor, você pode utilizar isso aí sucessivamente, né? Poucas pessoas sabem disso, as pessoas acabam não utilizando isso. É uma boa forma de você utilizar o fundo de garantia, porque o rendimento do fundo de garantia é muito menor do que os juros do financiamento habitacional. Então, quanto mais você amortizar desse saldo devedor, menos juros vai pagar. Menos juros vai pagar, né? Então, essa alteração é importante, ela permite financiamentos mais longos, ela vai impactar muito no sistema chamado hoje Minha Casa Verde e Amarela, que era o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Financiamentos de mais baixa renda, em que a pessoa precisa de mais tempo para pagar o financiamento porque a sua renda é menor, né? Então, cabe melhor o financiamento para as pessoas de menor renda quando ele tem um maior prazo de pagamento. Vai ser muito importante essa medida, Silvio. Na verdade, né, doutor Gustavo Bernardi, quando o governo, de modo geral, todos os governos mexem nessa questão da estrutura da construção civil, porque ela é um segmento da construção civil muito chave na economia do ponto de vista de geração de renda e, sobretudo, de abertura de vagas de emprego. É por isso que está caindo a taxa de emprego no Brasil, de desemprego, que já era de 14% quando entrou o Bolsonaro lá em 2019, está em 9,8%. Quer dizer, 5 pontos percentuais a menos. Isso se dá também. E esta medida provisória 1107, doutor Gustavo Bernardi, ela vai tocar exatamente nesse e vai ajudar a reaquecer a economia também. Já está ajudando, Silvio. O mercado já vinha sinalizando isso. Se tu for observar, há movimentos aqui, nas cidades próximas nossas, por exemplo, Viamão lançou agora recentemente um loteamento enorme. Isso tudo isso vem a reboque dessas medidas, né? A construção é sempre o primeiro grupo econômico a mexer no PIB quando ela é preciso, né? Ela está pujante e é o primeiro a puxar para baixo quando a recessão pega. Ele realmente puxa para cima do ponto de vista, ele é o que mais rapidamente responde, né? Uma medida dessas aí. Outros têm um tempo de maturação e tal. A construção civil não, é imediato, quer dizer, saiu um financiamento, o cara contrata, já começa a contratar trabalhador, é o fornecedor, materiais, quer dizer, movimenta muito a economia. Bom, nós temos uma outra lei, que é a Lei 14.405, que mexe na questão de imobiliária, na questão do quórum de destinação do imóvel, é isso? Sim, Silvio. Durante muito tempo se discutiu o quórum para fazer alterações substanciais no imóvel, como fachada, destinação, utilização, né? A regra sempre foi de 100% dos proprietários que deveriam votar de uma forma no mesmo sentido da decisão que queriam tomar. Agora essa legislação alterou o quórum para 2/3 dos proprietários. Essa alteração é muito significativa, Silvio, porque existem em muitas cidades
prédios que foram construídos há muito tempo ou que aproveitaram muito pouco o índice, mas que estão lá ocupando o espaço na cidade e que precisam ser demolidos, precisam ser reconstruídos, precisam se alterar as fachadas, precisam se alterar as destinações. A destinação era residencial e agora a melhor opção ali é comercial. E isso sempre foi muito difícil de ser realizado, porque sempre se exigiu 100% dos proprietários. Essa lei agora reduz o quórum para 2/3, né? Isso vai mexer muito no mercado imobiliário, principalmente das grandes cidades, em que já não tem mais tantos terrenos assim, em que o incorporador, em que o investidor precisa comprar prédios que já estão construídos para refazer esses prédios ou para botar abaixo e construir novos prédios. Aqui em Porto Alegre, aqui a Zona Norte também está tendo uma alteração muito grande. Essa lei vai ajudar muito aquilo ali, tá? A recuperação, a revitalização da Zona Norte. Né? A Zona Norte, em especial o 4º Distrito, ela vem recebendo muita atenção da Prefeitura de Porto Alegre. Houveram muitas iniciativas, entre elas, a melhor delas, o projeto Mais 4D, já falamos aqui, que é voltado para revitalizar e transformar completamente a Zona Norte de Porto Alegre. Né? Mas, doutor Gustavo Beladi, aqui também se observa, quem vai aqui à região metropolitana, Cachoeirinha é um exemplo, Gravataí, Viamão agora, né, com esses empreendimentos e tal, a região metropolitana de Porto Alegre está recebendo também muitos investimentos nessa área. Sim, o empreendedor, o loteador, aquela pessoa aquela empresa que é dedicada ao loteamento, percebeu que a região metropolitana de Porto Alegre é um filão para esses tipos de empreendimento, né? Porto Alegre era muito concentrado na Zona Sul, né? E Alvorada e essas regiões assim. Agora não, agora se você observar, começou com Cachoeirinha, depois Gravataí, Eldorado do Sul e agora Viamão, se transformando através desses empreendimentos que levam para as cidades loteamentos novos, novas áreas urbanas, novos bairros, novos parques. E isso é fruto de uma legislação que tornou mais palatável, melhor, viável economicamente para o investidor. E do ponto de vista de financiamento, o senhor tem essa ideia de como é que... A iniciativa privada sempre financiou a área habitacional, né? Isso é uma Caixa Federal também. Isso é uma característica muito da região. Por exemplo, litoral, sempre quem financiou foi o próprio empreendedor, né? Região metropolitana, o financiamento vem de banco, essencialmente Caixa Econômica Federal e programas governamentais de financiamento. Porém, vários bancos privados vêm criando as suas carteiras próprias de financiamento. Carteira habitacional. E muitas vezes carteiras com taxas, com condições melhores do que as oficiais, né? Então é possível que você faça uma boa busca, né, das opções de financiamento quando vai adquirir um imóvel. A hora é de investir em imóveis. Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi um menor risco, né? E é um bem, digamos assim, um bem físico. É um ativo sólido, é um ativo palpável, abstrato, né? Ele se mantém no tempo, ele dificilmente vai reduzir valor, né? Então eu entendo, eu não só porque sou advogado da área imobiliária, mas entendo que o imóvel sempre foi uma excelente opção de investimento. Doutor Gustavo Beladi, obrigado pela sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos, sobretudo mexendo nesta área, né? Que eu dou muito espaço para isso aqui, porque realmente o setor habitacional, a construção civil, ela exerce um papel fundamental, né? Até na paz social, né? Porque ela capta, ela absorve a mão de obra mais barata, que hoje não é tão mais barata assim, ela precisa de qualificação, ela está se valorizando muito, mas aquela mão de obra que não tem aquela qualificação, por exemplo, em TI. Por exemplo, a tecnologia da informação hoje, nos próximos 3 anos, ela vai ter um déficit de quase 800 mil postos de trabalho. Por quê? Porque não há ainda esse número de pessoas qualificadas para isso. Então, o mercado de trabalho está ofertando, está criando ofertas de emprego, mas, do outro lado, a demanda, né, das pessoas que buscam, elas não têm essa qualificação. Isso explica muito, né, doutor Gustavo Beladi, a taxa de desemprego que existe ainda. Quer dizer, as pessoas querem ocupar um serviço, mas não estão qualificadas para exercer. A questão da qualificação é importante. Vou falar um pouquinho da construção civil rapidamente. Se imaginou há 3, 4 anos atrás que ia se diminuir o número de pedreiros, número a gente chama de obreiros, né, por obra, em razão da questão da tecnologia. Não, aumentou. A tecnologia veio, tornou a construção mais rápida, o material de construção mais eficaz, mais durável, melhor, mas não trouxe uma diminuição dos postos de trabalho, né? É o que mais emprega ainda. Ainda é o que mais emprega no Brasil. Então, Gustavo, um grande abraço, até a próxima semana. Um abraço, Silvio.
como se diz, para encerrar o programa dessa semana com chave de ouro, eu estou recebendo aqui a Luciane Baum, que é coach de Novo Hamburgo, da Serra de... Novo Hamburgo é Serra, né? Ali já é Serra, né? Começa a Serra, né? Vale dos Sinos ainda, Vale dos Sinos, né? né? Exatamente, em Costa da Serra, Obrigado né? por ter comparecido aqui comigo e estar nesse programa, que já está há 22 agradeço. anos no ar. Agradeço ao nosso Ronald, né? Que possibilitou a tua vinda para cá. E interessante, a Luciane, ela fala sobre um assunto fundamental, e sobretudo nos tempos que nós vivemos, que é a questão do desenvolvimento humano. Qual a importância disso? Na verdade, assim, tanto o mercado de trabalho quanto na vida pessoal, eu acho que atualmente as coisas estão buscando oportunizar mais que as pessoas busquem o desenvolvimento humano. Exemplo, vou te dar. No mercado de trabalho, o que se busca hoje? Não só um profissional que é formado, que é diplomado, que tem mestrado, que tenha doutorado, que tenha várias formações técnicas, mas também um profissional que sabe lidar com equipes, sabe lidar com lideranças, sabe gerir bem os seus trabalhos, sabe tentar administrar as suas relações sociais. Relacionamento humano. Relacionamento humano, exatamente. E por isso, tanto no mercado de trabalho quanto na vida pessoal, o desenvolvimento é fundamental. E eu vejo no espaço onde eu atuo, que muitas pessoas procuram no objetivo do autoconhecimento, da importância de se conhecer. Porque hoje a gente sabe que as pessoas passam por muitos casos de depressão, estresse, ansiedade, né? Tudo em função de quê? De não administrar bem suas emoções e também de não conhecer o que elas estão sentindo e de por que elas estão sentindo isso. Né? Então, por isso que o desenvolvimento humano é muito importante, para que a pessoa se conheça, né? E tente administrar melhor suas emoções, identificá-las e administrar melhor, e também conheça as pessoas ao seu redor e consiga ter uma relação uma comunicação, como se diz hoje, uma comunicação não violenta, uma escuta ativa, várias formas de relacionamento um pouquinho mais tranquilas e mais gostosas, porque o que acontece muito hoje com a pressa do dia a dia, às vezes a gente não se relaciona com as pessoas de uma forma amigável, de uma forma carinhosa, de uma forma mais assertiva. Né? Às vezes a gente acaba falando... Muita agressividade, né? Exatamente, porque o dia a dia nos faz movimentar a nossa vida de uma forma muito robótica, muito automática. Então, o que acontece? As nossas comunicações acabam sendo não assertivas, né? A gente acaba falando para as pessoas num tom talvez que não seja muito agradável, não respeite as relações sociais. Então, tem várias situações que fazem com que as pessoas busquem esse autoconhecimento, que eu acho fantástico. E tem uma coisa muito legal que o Mário Sérgio Cortella traz, que esforço é que nem banho. A gente tem que tomar todos os dias. Então, a gente tem que ter esforço todos os dias naquilo que a gente faz, né? A gente tem que ter determinação, a gente precisa ter foco nas coisas. E isso a gente encontra dentro da gente. As respostas estão aqui. É só a gente acessar elas. Tu disseste muito bem, e hoje há um dado que o IBGE, há 2 anos o IBGE tem trabalhado nesse aspecto, que diz o seguinte, que grande parte, algumas áreas eles especificam a percentagem, mas grande parte das pessoas hoje perdem oportunidades de trabalho, não porque elas sejam desqualificadas do ponto de vista profissional técnico, mas porque elas não têm essa sabedoria de se relacionar no ambiente de trabalho. E tem a questão da inteligência emocional. Onde é que entra a inteligência emocional nessas questões? A inteligência emocional, ela entra de diversas formas, entra tanto no mercado profissional quanto na vida pessoal, né? Por quê? Porque assim, como eu vou conseguir me relacionar com as pessoas de uma forma mais assertiva se eu não consigo compreender o que eu estou sentindo e administrar isso? Exemplo, se tu tem um gerente de uma empresa, né? um líder, e esse líder, ele simplesmente te dá ordens e não aceita que tu haja de uma forma mais flexível e tal. O que acontece com isso? Quando a relação dos dois ela não é uma relação mais assertiva, porque não tem essa parte da inteligência emocional, o próprio trabalho, o próprio resultado do mercado de trabalho acaba sendo de forma pouco satisfatória. Né? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, a inteligência emocional te dá sabedoria. Exemplo, vamos supor, se tu está caminhando na rua, de repente passa um carro e te molha todo. Tu fica com uma raiva. Tu tem vontade de bater naquela pessoa, né? Porque tu estava com a tua melhor roupa, tu estava vestido bonito, tu estava pronto para ir trabalhar.
Mas o que acontece? A inteligência emocional faz tu identificar essa raiva e entender porque essa pessoa que passou rápido, ela poderia estar passando rápido porque ela talvez foi para o hospital ou estava atrasada para atender uma pessoa. Dela uma razão para isso. Exato, faz tu compreender o outro lado, compreender a situação do outro. E essa compreensão da situação, que se chama também o heteroconhecimento, né, que é compreender o outro, entender o outro, isso faz com que a gente administre mais as nossas emoções e tenha mais controle sobre elas. Né? Porque, como eu te disse, daqui a pouco tu poderia sair batendo na pessoa. Né? E tu compreendendo a situação da pessoa, tu consegue administrar isso melhor. Exemplo também, esses dias eu estava na academia e tinha uma menina que trabalha na academia, já estava recolhendo todos os equipamentos. Recolhendo para cá e para lá e recolhendo os equipamentos, estava quase na hora da academia fechar. E aquilo irritou algumas pessoas da academia. E eu vi as pessoas reclamando lá na frente. Eu fui lá, olha, a menina fulana não está muito bem. Não, ela não está bem, ela está com uma enxaqueca e ela está louca para ir para casa. Ela disse, então tá por isso, né? Não compreender. Exato, é um pequeno detalhe, é só tu compreender o que gera essa emoção do outro. E isso é inteligência emocional, é tu ter um controle sobre as tuas emoções, administrá-las de uma forma mais saudável, até para elas não te adoecerem, para tu não entrar com ansiedade, no estresse, depressão. Tem o reflexo do problema dela sendo transferido para ti. Exato. Bom, Luciane, olha, é muito bom conversar contigo, vai vir mais vezes no programa, porque é uma coisa importante isso, né? Sobretudo num momento como esse que nós vivemos, de conflitos, a pandemia trouxe uma série de questões, né, que desajustadas do ponto de vista emocional nas pessoas, causando esse tipo de problema. E eu me coloco à tua disposição para te vir mais vezes aqui trazer agradeço, com certeza, né, para ajudar as pessoas nesse sentido. Tá bom, Luciane? Então tá. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e também deixo a dica para as pessoas que elas busquem o autoconhecimento e o heteroconhecimento como uma realização para a sua realização pessoal e profissional, que eu tenho certeza que para a felicidade de todos. Para a felicidade de todos. Muito obrigado, Luciane, então. Nós ficamos por aqui, nossa Economia e Desenvolvimento. Muito obrigado para vocês pela atenção, pela fidelidade ao programa. Até a semana que vem. Até lá.